Muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre o simple past nas frases afirmativas, mas agora usando os verbos irregulares. O que quer dizer isso? São verbos que não seguem a regra. No vídeo anterior, nós falamos sobre os verbos regulares, aqueles que seguem a regra. A regra do passado no inglês é acrescentar o finalzinho ed. Aquele finalzinho ed indica que o verbo está no passado. E assim nós sabemos que a frase toda está falando sobre algo que aconteceu. Aqui nós vemos um exemplo de uma frase no passado em que não temos o finalzinho ed. Esse verbo aqui está no passado. Ele era o verbo find, encontrar. No passado ele se torna found. Então, eu encontrei este ótimo anel, este anel incrível. I found this great ring. I found. Ok? Como nós conversamos no último vídeo, no passado nós não temos que se preocupar com a questão do sujeito. Qualquer que seja o sujeito, o verbo vai ficar da mesma maneira. Ele tem uma forma só no passado e essa única forma no passado vai ser usada com I, you, he, she, it, we, you, they, tanto faz. Tudo bem? Então, isso já facilita um pouquinho a nossa vida. Nós vamos aprender apenas uma forma do verbo no passado e é isso. Só que os verbos irregulares, eles não têm uma lógica. Eles não têm, assim, uma linha de raciocínio que nos ajude a memorizar. Nós temos que realmente gravar um por um. Vamos dar um exemplo? Verbo do, que é o verbo fazer. No passado, ele se torna did. E é isso, a gente tem que se adaptar a isso. Se eu quiser dizer que eu fiz o meu dever de casa, eu vou dizer I did my homework. Tudo bem? Verbo eat, comer. No passado, se torna ate. Verbo go se torna went. Verbo make se torna made. Verbo read continua sendo escrito da mesma forma, mas nós vamos pronunciar read. Read, read. Verbo say se torna said. Sing se torna sang. Verbo take se torna took. Dessa forma. Como que a gente vai fazer, Priscila, para saber como que é cada um deles? Não existe segredo. A única questão que podemos fazer é treinar. Treinar, treinar e treinar. E assim nós vamos acabar memorizando. Existem várias listas na internet que você pode encontrar. Coloca lá. Verbos irregulares em inglês. Você vai encontrar uma lista grande. Livros didáticos de inglês também costumam trazer junto com eles uma lista, ok? Então, nós vamos observar a segunda coluna da lista, porque geralmente essas listas elas vêm com 3 colunas. Na primeira, você vai encontrar o verbo na forma base, na forma que a gente conhece ele, go. Na lista seguinte, ou seja, ao lado dele, na segunda coluna, nós vamos ver como ele fica no passado, went. Na terceira coluna, nós vamos ver como esse verbo fica no particípio. Nós não vamos usar particípio por enquanto. Tudo bem? Então, agora você vai pegar essas frases, escolher qual verbo faz sentido para completar essa frase e vai pesquisar como é o passado desses verbos. Posso corrigir? Let's go. My brother caught a big fish in the lake. Meu irmão pegou um grande peixe no lago. Chloe sent an email to her teacher. Chloe enviou um e-mail para a professora dela. Matt found some money on the beach. Matt encontrou dinheiro na praia. Frase 4. I put my clothes in the closet. Pois é, o verbo put continua sendo put mesmo no passado. Eu coloquei minhas roupas no armário. Josie and I met at the sports club yesterday. Josie e eu nos encontramos, verbo meet, perde uma letrinha quando ele vai para o passado, no clube ontem.
Poliana left the party early. Ela saiu, ela deixou a festa mais cedo. And you went to the mall last Saturday. Verbo go, como vimos, se torna went. Você foi para o shopping no último sábado.